No dia 1º de julho de 2000, Lucy Blackman, uma inglesa que trabalhava como hostess em Tóquio, desaparece misteriosamente após sair para um encontro. 2 dias depois, sua amiga Louise Phillips, que havia ido com ela para o Japão, recebe uma ligação estranha dizendo que Lucy não apareceria tão cedo em casa, pois havia engrenado em um culto religioso. O que de início foi tratado como um desaparecimento comum de uma estrangeira pelas autoridades locais, traria à tona um que agiu durante anos nas sombras de Tóquio, acreditando que nunca seria notado. Bem-vindos mais uma vez ao Narrativa no Ar, eu sou o Bonfim e hoje estamos aqui para falar sobre o caso do desaparecimento de Lucy Blackman. Antes da gente começar, eu gostaria muito, como sempre, de agradecer as novas inscrições, né? Estou voltando aí com a rotina do canal, estou aqui, pegando nervoso aqui com vocês na produção para trazer os vídeos para vocês, né? Esse caso, ele foi sugerido por uma amiga do programa aqui, né? Eu acho que eu tô copiando a frase de alguém. A Ana, lá do canal Narrativa Dark, amigaça aqui dela, produção e tudo mais. Pra quem gosta, gente, de relatos sobrenaturais, a Ana sempre fala ali sobre casos sobrenaturais que o pessoal acaba postando no Reddit. E os vídeos dela têm uma dinâmica excelente, muito boa. Já muito antes de começar aqui o canal, eu já acompanhava os causos que ela conta por lá. E eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link do canal dela para quem gosta de assuntos sobrenaturais e lá interagir. Eu sempre tô por lá pelos comentários também, vez ou outra. E um abraço pra Ana, um abraço pra produção e sucesso pra vocês sempre, viu? Eu tô gravando de novo esse episódio, tá? Eu havia gravado ele em fevereiro, mas como a gravação ficou meio estranha, advindo de uma oscilação de energia que teve aqui, essa é a minha segunda tentativa e vamos lá. Já de cara eu gostaria de pedir para vocês para deixar um gostei aqui no vídeo, né? Comentar é muito importante também para que o YouTube ele veja a interação de vocês. Vocês acabam recebendo ali as notificações de quando sai vídeo novo e outras pessoas também acabam recebendo ali o vídeo na página do YouTube, né? Eu vou deixar também aqui o link de um canal lá no WhatsApp para que quando sair vídeo novo aqui para vocês receberem na íntegra a notificação, para que vocês possam ter ali de cara. Eu posto o vídeo, eu já vou lançar lá o link lá, para que pelo menos ali os inscritos aqui do canal recebam a notificação do vídeo quando ele sai, beleza? Porque como eu estava, né, capengo ali, meio xoxo, meio murcho na dinâmica aqui do canal, o YouTube ele dá aquela reduzida na entrega do vídeo, e para que vocês recebam, tem aí a mecânica de vocês receberem direto na mão de vocês, bonitinho, legalzinho, assim que sai do forno, beleza? Sem muita enrolação mais, vamos pro vídeo e é isso. Lucy Blackman nasceu em 1º de setembro de 1978 em Sevenoaks, Kent, na Inglaterra. Ela era a filha mais velha de Jane e Timothy Blackman. Lucy cresceu em um ambiente de classe média alta em uma pitoresca cidade do interior da Inglaterra, junto com seus 2 irmãos mais novos, Sophie e Rupert. Desde cedo, ela era descrita como uma criança radiante e cheia de energia. Seus pais lembram-se dela como alguém que iluminava qualquer sala em que entrasse. Porém, sua infância foi marcada pela separação truculenta dos pais em 95, um evento que, segundo as fontes, a tornou mais independente e, ao mesmo tempo, protetora em relação aos irmãos. Já na adolescência, Lucy se transformou em uma jovem alta e de aparência marcante. Aqueles que a conheciam a descreviam como extrovertida e com uma facilidade impressionante de fazer amizades, sendo com frequência o centro das atenções em eventos e atividades. Amigos próximos relatam que ela era extremamente leal e estava sempre disposta a ouvir e ajudar.
além de ser pouco intimidada por pessoas em situações de grande tensão, sendo uma pessoa determinada. Durante o período escolar, Lucy se destacava mais em atividades que envolviam interação social do que em matérias puramente científicas. Seu foco era completar as etapas necessárias para entrar no mercado de trabalho, já que ela tinha um desejo latente de explorar o mundo além da cidade natal. Antes de decidir ir para o Japão, a carreira de Lucy foi marcada pelo setor de serviços e atendimento ao cliente, onde sua beleza e carisma eram grandes ativos. O passo profissional de mais importância na vida de Lucy foi trabalhar para a British Airways. Ser aeromoça era um emprego dos sonhos para ela na época, pois unia o charme social, a disciplina e a oportunidade de viajar. Lucy morou em Londres por um período, onde trabalhou em bares e restaurantes badalados para complementar a sua renda. Foi nesse ambiente urbano e frenético que ela começou a se aspirar por uma vida com maior liberdade financeira e profissional. Ela tinha ali, assim como outros jovens britânicos à época, algumas dívidas acumuladas em sua caderneta. Isso fez com que ela visse como necessário deixar os empregos extras e a vida de aeromoça para engrenar em uma aventura que já almejava fazer: viajar para o Japão. Lucy era um espírito livre e tinha o sonho de conhecer o mundo. Assim como para outros jovens à época, Tóquio era um lugar que ela achava cativante e almejava conhecer. Ela decidiu ir para o Japão e chamou sua amiga de infância, Louise Phillips, com o objetivo específico de trabalhar no bairro de Roppongi por 90 dias. O plano era ganhar dinheiro suficiente para pagar as suas dívidas, economizar uma quantia considerável e então viajar pelo mundo ou investir em uma nova carreira. Amigos relatam que ela estava empolgada e via a viagem como uma grande aventura asiática. Infelizmente, essa busca por independência e por um futuro próspero foi interrompida apenas algumas semanas após a sua chegada em Tóquio. Após se estabelecer no bairro de Roppongi, famoso por ser um local boêmio e badalado de Tóquio, Lucy e Louise passaram a trabalhar como hostess na boate Casablanca. Até onde eu tenho ciência, aqui no Brasil, o trabalho de hostess consiste em anfitriãs em restaurantes e steakhouses, que recebem os clientes a fim de recepcioná-los da melhor maneira possível, trazendo conforto e um pré-atendimento no estabelecimento. Já no Japão, porém, existe o preconceito errôneo de o cargo ser associado a trabalhos de entretenimento adulto, com o cunho íntimo, principalmente por estar atrelado a boates onde empresários e engravatados gastam o seu tempo e dinheiro nas noites de Tóquio. No contexto do Japão dos anos 2000, o trabalho de hostess em bairros como Roppongi era uma ocupação comum para jovens estrangeiras. Lucy e sua amiga Louise iniciaram suas jornadas no Casablanca, um clube de alto padrão de Roppongi, onde, diferente de clubes de entretenimento adulto de damas da noite, era um estabelecimento de entretenimento social onde o foco é a conversa e a companhia. O papel de Lucy como hostess envolvia a função principal de sentar-se com os clientes, servir bebidas, acender cigarros e manter uma conversa agradável e lisonjeira. As hostess eram pagas para criar uma atmosfera de relaxamento e admiração para o cliente. Não havia obrigatoriedade no contato físico. Tecnicamente, era um trabalho de relações públicas e charme. O lucro do clube advinha do consumo excessivo de biritas caras e quanto mais tempo uma hostess conseguisse manter o cliente interessado na conversa, mais garrafas eram abertas. Existia também um método de trabalho, entre elas, chamado Dohan, que consistia em encontros fora do clube, antes do horário de expediente. As hostess eram incentivadas pelos clubes a aceitar ir jantar ou passear com um cliente regular para garantir que após o encontro, ele a acompanhasse até o clube e pagasse para ela uma reserva da mesa. Elas eram frequentemente incentivadas ou ali pressionadas por metas, pré-estabelecidas a realizar esses encontros para aumentar sua comissão. No dia 1º de julho de 2000, Lucy marca com um cliente do Casablanca um encontro fora da boate. Naquela manhã, ela estava em
em seu apartamento compartilhado com Louise em um conjunto habitacional para estrangeiros fornecido pelo clube. Lucy estava animada porque havia marcado o Dohan com um cliente que ela acreditava ser promissor e financeiramente generoso. Tal pessoa havia feito contato prévio. Ele se apresentava na boate como um empresário rico e bem-sucedido, o tipo de cliente que as hostess buscavam para abater suas metas financeiras. Por volta das 2:30 da tarde, Lucy se preparou para o encontro. Ela se vestiu de forma elegante, condizente com o padrão de Roppongi e despediu-se da amiga. Ela disse para Louise que iria almoçar com o cliente e que estaria de volta ao Casablanca a tempo para o início do turno da noite, por volta das 8 às 9 daquela noite. Segundo Louise, Lucy não demonstrava medo, apenas o profissionalismo de quem ia realizar mais um compromisso de trabalho para garantir as suas comissões. Lucy encontrou-se com um cliente em Roppongi. Ele a convenceu a entrar em seu carro, alegando que iriam a um local específico para comer e conversar trivialidades ali. Em investigações posteriores, baseadas em rastreamento de celular e registro de pedágio, mostram que o cliente dirigiu por cerca de 1h30 em direção à costa, especificamente para a área de Zushi, na província de Kanagawa, onde ele possuía um condomínio de luxo à beira-mar, chamado Seaside Court. Porém, diferente do combinado, Lucy não apareceu no Casablanca aquela noite. Louise começou a ficar preocupada, pois a amiga era extremamente profissional e nunca faltava sem avisar. Na madrugada de 2 de julho, Louise tentou ligar repetidamente para o celular de Lucy, mas as chamadas iam direto para a caixa postal. O silêncio era total e a preocupação alarmante. Louise esperou em claro por Lucy no apartamento. Quando a amiga não retornou para casa, ela percorreu as ruas de Roppongi, perguntando a conhecidos e outros porteiros de clubes se tinham visto Louise com um cliente do Dohan. Louise começou a contatar amigos em comum em Tóquio, esperando que Lucy tivesse apenas exagerado na berita e dormido na casa de alguém, mas ninguém tinha notícias. Louise então enfrentou um conflito interno de gelar a espinha. Elas estavam no Japão com vistos de turista e naquele ponto vencidos, porém trabalhando ilegalmente na região. Chamar a polícia poderia significar a deportação imediata de ambas. No entanto, o desaparecimento da amiga fugia tanto da rotina delas que Louise decidiu que o risco valeria a pena. Na manhã seguinte, Louise foi à delegacia local de Roppongi para reportar o desaparecimento. De início, a polícia japonesa tratou a situação com ceticismo e descaso. Os policiais sugeriram que Lucy provavelmente tinha ido à praia com um namorado, ou que estava apenas se divertindo e iria aparecer em breve. Eles não registraram o caso como algo sério naquele momento e a questão seguiu. Sentindo que a polícia não ajudaria, Louise tomou a decisão de ligar para a irmã de Lucy, lá na Inglaterra, e depois para o pai. Ela explicou que Lucy estava sumida há mais de 48 horas, mas Tim, de início, acreditou que as autoridades iriam posteriormente tomar partido de investigar. Só que ao mesmo tempo, rapidamente, ele começou a se organizar para ir ao Japão atrás da filha. Enquanto Louise estava no apartamento, sendo consumida pela aflição e esperando por qualquer sinal, o telefone tocou. Um homem falava em inglês com um sotaque carregado de japonês e se identificou como Akira Tanaka. Ele disse a Louise de forma calma e quase mecânica: Lucy está bem. Ela se juntou a um novo culto religioso e está passando por um treinamento espiritual. Ela não pode falar com você agora e não voltará para casa por um tempo. Louise congelou, mas sua intuição foi certeira. Ela não acreditou em nenhuma palavra sequer. Louise conhecia a amiga desde a infância e sabia que Lucy não tinha inclinações místicas ou religiosas. Tampouco abandonaria todos os seus pertences para seguir um estranho em um culto. O pai de Lucy era um incorporador imobiliário, uma espécie de corretor britânico. Sua primeira ação, após a ligação de Louise, foi se preparar para viajar diretamente para Roppongi, como dito anteriormente, no centro de onde Lucy trabalhava. Ele se mobilizou e após 15 dias após o desaparecimento da filha, ele partiu para Tóquio, levando consigo sua filha mais nova e um amigo próximo como base de apoio. Tim percebeu que a polícia japonesa não estava tratando o caso como algo sério, levando na morosidade.
já que as autoridades acreditavam que hosts estrangeiras às vezes desaparecem por vontade própria, muitas das vezes por conta das condições em que residiam. Cenário esse no qual Lucy e Louise se encaixavam de certa forma, já que naquele momento o passaporte delas já havia vencido. Para forçar a ação imediata, ele iniciou uma campanha midiática agressiva. Tim contatou jornalistas, tanto britânicos, que foram um certo problema nesse caso, quanto japoneses quase que diariamente. Ele aparecia na TV, apelando diretamente a qualquer pessoa que tivesse informações. Além disso, ele mandou imprimir milhares de panfletos com o rosto de Lucy. Pela primeira vez na história do Japão, para um caso de pessoa desaparecida, uma recompensa massiva foi oferecida. Inicialmente eram ali cerca de 10 mil ienes. Yuans? Eu acho que é yuans. Cerca de 10 mil yuans, que seria ali aproximadamente R$330 na época dos fatos. E depois o valor subiu muito mais. Ele estabeleceu uma hotline, que seria ali uma linha telefônica direta para denúncias, ignorando os canais oficiais da polícia para que as pessoas se sentissem mais seguras e confortáveis de contatar, já que em muitos dos casos, hosts eram tratadas como marginalizadas e tinham medo de entrar em contato com autoridades por conta de deportação e a questão da residência ilegal. Mas esse foi apenas o início de seus esforços para encontrar a sua filha que estava desaparecida, Tim aproveitou uma comitiva do G8 que ocorria no Japão naquela época, em Okinawa, e ele conseguiu que o então primeiro-ministro britânico Tony Blair mencionasse o caso de Lucy diretamente para o primeiro-ministro japonês Yoshiro Mori. A polícia de Tóquio acabou se sentindo humilhada com a situação e, pressionada, foi forçada a designar mais de 100 detetives exclusivamente para a investigação. Os detetives acreditavam que Lucy, por trabalhar como hostess e estar com o visto de turista vencido, havia fugido para evitar a imigração ou simplesmente decidido mudar de vida por si só. Antes da investida de Tim, eles não selaram o apartamento de Lucy nem recolheram evidências forenses imediatas. A virada na investigação oficial ocorreu quando a polícia finalmente cruzou os registros telefônicos de Lucy com o histórico de um homem que já estava no radar deles por crimes menores de, entre aspas, violação de conduta. Em paralelo às investigações oficiais, Tim transformou seu quarto de hotel e posteriormente um escritório improvisado em Roppongi em um centro de inteligência. Ele contou com o auxílio de ex-policiais britânicos, especialistas em segurança e amigos que o ajudaram a processar informações que ele coletava ali nas ruas. Enquanto a polícia japonesa esperava por evidências formais, a equipe de Tim batia a perna. Eles visitavam os clubes de hostess todas as noites, conversando com as garotas que trabalhavam na mesma área que Lucy, e eles também sabiam que essas mulheres tinham medo da polícia, mas poderiam confiar em um pai desesperado em busca da filha. Através dessa rede informal de hostess, a investigação paralela começou a ouvir o rumor recorrente sobre um cliente em específico. As garotas falavam de um homem rico que dirigia carros de luxo e que tinha o hábito de levar hostess para jantares fora de Tóquio. Relatos surgiram de mulheres que acordaram em quartos de hotel ou apartamentos sem memória do que havia acontecido, sentindo-se severamente doentes ou com marcas de agressão, mas que nunca denunciaram por medo de serem deportadas, já que muitas, como dito algumas vezes aqui, estavam de maneira ilegal no país. A equipe de Tim conseguiu compilar nomes falsos usados por tal homem, o que mais tarde ajudou a polícia a focar as investigações em Joji Obara. Joji Obara nasceu em 1952, em Osaka, como Kim Sun-won. Ele era um Zainichi, eu acho que é assim que se fala, um coreano residente no Japão. Na sociedade japonesa da época, e acredito eu que até os dias de hoje, ser de origem coreana era um estigma social, o que muitos biógrafos acreditam ter alimentado um complexo de inferioridade e seu desejo obsessivo de se integrar à sociedade da elite japonesa.
De sua juventude, ele mudou legalmente o seu nome para Joji Obara, ao obter a cidadania japonesa. Obara era altamente instruído e vinha de uma família abastada, diferente do perfil criminal comumente visto até então. Ele se formou na Universidade de Keio, uma das instituições mais exclusivas do Japão, onde estudou política e direito. Após seu pai partir dessa, ele acumulou fortuna com salões de pachinko, que seriam ali meio que casas, né, de onde tem ali aquela movimentação excessiva de dinheiro e a casa sempre ganha, e também imóveis. Obara herdou um império imobiliário avaliado em milhões de dólares. Nos anos 80, durante a bolha econômica do Japão, ele se tornou um playboy multimilionário. Obara dirigia carros de luxo, vestia roupas de grife e possuía dezenas de propriedades de alto escalão, incluindo apartamentos em Tóquio e o condomínio Seaside Court, em Zushi. Só que durante o estouro da bolha, Obara teve um certo abalo financeiro ali, né? O que o fez sair, mesmo que minimamente, do status de playboy no início dos anos 90. Apesar da riqueza, ele era descrito como uma pessoa vazia, sem amigos próximos e com uma comunicação mecânica e desconfortável. Ele tinha uma obsessão excessiva por limpeza e controle. Seus carros eram mantidos em estado impecável e ele registrava tudo o que fazia em diários e agendas, o que posteriormente fora algo crucial para o caso. A investigação paralela de Tim trouxe à tona que as garotas de Roppongi tinham uma lista negra informal de clientes perigosos. O nome Akira Tanaka aparecia nela como alguém que fazia as garotas apagarem. Akira esse, que lá no início havia ligado para Louise informando a respeito do culto em que Lucy supostamente havia integrado, o que trouxe um sinal de alerta para as investigações de Tim. Quando o rastreamento telefônico de Lucy apontou para a cidade litorânea de Zushi, a polícia cruzou os proprietários de imóveis de luxo na área com homens que tivessem ali antecedentes por comportamento suspeito com as estrangeiras. O nome de Joji Obara surgiu como o proprietário do Seaside e ele já estava ali no radar investigativo, né? Mesmo que maneira ali morosa, devagar, principalmente pelo caso de Carita Higway. Carita era uma modelo australiana de 21 anos que vivia em Tóquio em 92, 8 anos antes do desaparecimento de Lucy. Ela trabalhava como modelo e professora de inglês para financiar a sua estadia lá no Japão. Amigos a descreviam como uma jovem vibrante, cuidadosa e muito próxima de sua irmã, Cassie. Obara, usando o pseudônimo Nishizawa, convidou Carita para ir a um jantar. Ele acabou administrando nela uma dose cavalar de clorofórmio para realizar ali as suas práticas infames. A dose foi tão alta que seu fígado entrou em colapso. Em um ato, talvez de desespero ou audácia, Obara a levou a um hospital em Tóquio. Ele disse aos médicos que ela era sua namorada e que havia passado mal após comer ostras estragadas. Carita acabou entrando em coma na situação. Sua família foi até o Japão e tomou a dolorosa decisão de desligar os aparelhos em 29 de fevereiro de 92. Na época, a polícia japonesa apenas aceitou a história das ostras e não realizou uma autópsia criminal, classificando seu desencarne como causas naturais. Como o nome de Joji Obara já estava em uma linha paralela de investigação, dentre esse e outros casos, como voyeurismo e o uso de ilícitos contra mulheres anônimas, a polícia japonesa passou a ir a seu encalço. No dia 12 de outubro de 2000, Obara foi detido em uma rua de Tóquio. Ele não resistiu violentamente, mantendo uma postura fria, arrogante e de absoluta negação. O que se seguiu à prisão foi uma série de mandados de busca em mais de 10 propriedades dele. A polícia esperava encontrar o passaporte de Lucy ou as roupas dela, mas o que encontraram foi um arquivo sistemático de predação e agressão íntima. Nos seus apartamentos em Roppongi e Zushi, a polícia encontrou estoques de substâncias, incluindo clorofórmio,
além de seringas e potentes sedativos de uso hospitalar. As propriedades eram meticulosamente limpas, quase estéreis, o que dificultou a coleta de DNA de Lucy inicialmente. O detalhe mais chocante da investigação foi a descoberta e apreensão de uma coleção com mais de 400 fitas VHS, catalogadas com nomes e datas. Obara não era apenas um ele era um documentarista de seus próprios crimes. As fitas registravam situações tão dantescas, orquestradas por ele, que seria impossível de descrever aqui, já que o conteúdo é extremamente obsceno e todas elas se encontravam incapazes de reagir. Nas imagens, as vítimas pareciam completamente alheias, quase desvivas, enquanto Obara realizava os seus atos funestos. Através das fitas, a polícia identificou centenas de mulheres diferentes. Muitas delas eram estrangeiras que já haviam deixado o Japão anos antes e sequer sabiam que haviam sido abusadas, acreditando apenas que tinham bebido demais e apagado. Dentre as 400 fitas, surgiu o registro do que ocorrera com Carita Higway, o que serviu para as autoridades como uma espécie de confissão no que aconteceu com ela em 92. Com isso, Joji Obara foi preso. Porém, a polícia não o prendeu inicialmente pelo desaparecimento de Lucy, pois ainda não tinha o corpo dela nem provas diretas. Acreditava-se que ele, percebendo a enorme pressão mediática que Tim estava fazendo desde a primeira semana, teve tempo de destruir a fita de Lucy antes de ser preso em outubro. Mas sua arrogância o fez acreditar que as fitas das outras centenas de mulheres nunca seriam descobertas ou a polícia não se importaria com hosts estrangeiras. Relatos indicam que os detetives que tiveram que assistir tais VHS para identificar as vítimas ficaram profundamente traumatizados. A frieza de Obara nas gravações revelou um nível de psicopatia que a polícia japonesa raramente enfrentava em cidadãos de alta classe. Mesmo diante das fitas onde o rosto dele aparecia claramente, Obara manteve uma defesa bizarra. Ele alegou que as relações eram consensuais e que as mulheres estavam apenas fingindo, entre aspas, como parte ali de um jogo íntimo. Obara contratou os melhores advogados de Tóquio à época e isso resultou em uma batalha processual que duraria anos a fio. No dia 1º de fevereiro de 2001, durante as investigações, a polícia focou na cidade litorânea de Zushi, a cerca de 1h30 de Tóquio. O rastreamento das propriedades de Joji revelou que ele possuía o apartamento do condomínio Seaside. O que chamou a atenção dos investigadores foi uma pequena enseada em um terreno baldio localizado a apenas 200 metros de distância do prédio em que ele era o dono ali. A área era composta por encostas íngremes, vegetação densa e várias cavernas naturais formadas pela erosão marinha. A operação não foi ali apenas um evento casual. Foram utilizados radares de penetração no solo e cães farejadores treinados para detectar tecidos de decomposição. Em uma pequena caverna, na base de uma colina, um policial teve a sua atenção chamada. Ele notou algo anormal. Uma seção do solo que parecia ter sido nivelada com concreto e argila fresca, coberta por banheiras de plástico descartadas, redes de pesca e lixo acumulado. Ao quebrarem a camada de concreto, os policiais sentiram o odor característico do desencarne. Eles encontraram Lucy Blackman já desencarnada e decomposta dentro de um saco de junca, enterrada sob uma camada de areia e pedras, logo abaixo de uma das banheiras. A descoberta foi perturbadora para os oficiais presentes devido à brutalidade do descarte. Lucy, já desviva, havia sido ali separada em 10 partes. Joji utilizou provavelmente uma serra elétrica que havia comprado para realizar o procedimento na banheira de seu apartamento antes de transportar os restos. Devido aos 7 meses que se passaram, o corpo estava extremamente decomposto, o que dificultou enormemente a determinação da causa exata do desencarne durante a autópsia. A descoberta do corpo foi uma vitória agridoce. Por um lado, encerrou a agonia da dúvida para a família. Por outro, revelou a frieza de Obara. Ele continuou vivendo e frequentando seu apartamento em Zushi durante meses, sabendo que o corpo desencarnado de Lucy estava a poucos metros de sua janela.
No dia 24 de abril de 2007, pelo Tribunal Distrital de Tóquio, Obara fora condenado à prisão perpétua pelo assassinato de Karita Higuchi e por múltiplos estupros, considerado culpado por drogar e estuprar outras 8 mulheres das centenas identificadas nas fitas. Porém, ele não fora sentenciado pelo assassinato de Lucy Blackman. Imediatamente após a absolvição de Obara no caso de Lucy, os promotores entraram com um recurso no Tribunal Superior de Tóquio. Eles argumentaram que o juiz da primeira instância foi excessivamente técnico e ignorou o senso comum das evidências. Em dezembro de 2008, o Tribunal Superior proferiu um novo veredito. Obara fora considerado culpado pela separação dos membros e sequestro de Lucy, o que reverteu a decisão anterior, afirmando que era logicamente impossível que outra pessoa, além dele, que tivesse realizado o ato e escondido o corpo de Lucy, dado que ele possuía as chaves do local e as evidências de DNA que estavam em sua banheira. Embora o tribunal ainda não pudesse condená-lo formalmente por homicídio direto, devido à impossibilidade médica de provar como ela desviveu, posteriormente a condenação por separação e abandono dela solidificou sua sentença de prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Obara tentou um último recurso no Supremo Tribunal do Japão em 2010, que foi copiosamente rejeitado. Ele permanece mantido em uma unidade de segurança máxima e, de acordo com as fontes, continua a manter a sua inocência sobre a conspiração contra sua pessoa. Um dos pontos mais polêmicos do desfecho envolvendo o pai de Lucy durante o processo de apelação seria o fato de Tim ter aceito a quantia de 450 mil yuans, cerca de aproximadamente R$1.224.000 em 2010, de um representante de Obara. No Japão, existe ali a tradição do Gimai-kin, que seria um pagamento feito pelo agressor à família da vítima como sinal de arrependimento, o que poderia reduzir a pena de Obara. A mãe de Lucy, Jane Starr, criticou veementemente a decisão do ex-marido, chamando o dinheiro de sujo e sangrento. Tim defendeu a sua decisão, afirmando que usaria o dinheiro para a causa Lucy Blackman Trust, uma organização para educar jovens sobre viagens seguras, e que o pagamento não significava que ele perdoava Obara, mas que estava, entre aspas, limpando os ativos do criminoso para um bem maior. Tim continuou a gerenciar a fundação em nome da filha e buscou reconstruir a sua vida na Ilha White, embora marcado pelas críticas sobre o dinheiro que recebeu. Jane, mãe de Lucy, permaneceu com sua voz crítica sobre as falhas da polícia japonesa e a conduta de seu ex-marido, vivendo o luto de forma mais reclusa. Após os eventos, os irmãos de Lucy tiveram dificuldades emocionais e severas nos anos seguintes ao julgamento, com Rupert enfrentando traumas psicológicos, mostrando que as vítimas de Obara estendiam-se muito além de Lucy, Karita Higuchi e todas as outras vítimas. O corpo de Lucy repousa na Inglaterra e sua história permanece como um alerta sobre os perigos escondidos às sombras do glamour e das luzes neon de Tóquio. Documentário chamado Desaparecida, o caso Lucy Blackman, foi lançado pela Netflix em julho de 2023 e detalha o desaparecimento dela e mostra a complexidade que foi as investigações advindas ali da polícia japonesa, né? A produção também revela como a busca revelou a descoberta dos crimes em série de Jojo Obara, que definitivamente eu não vou descrever aqui, que é muito pesado. Se vocês quiserem, vão dar uma olhada. A série, o documentário, ele vale muito, ele detalha muito essas questões da dificuldade de se ter ali o engreno das investigações, né? E como essa cultura, vamos dizer assim, de gaijin ainda é forte lá no Japão, né? Na questão de ser um estrangeiro ali, vivendo nas tradições, vamos colocar assim, das pessoas e sociedade japonesa.
E do mais é isso, eu não tenho muito mais o que dizer. A Lucy, ela era uma pessoa, um espírito livre, vamos dizer assim, né? Ela tinha sonhos simples, ela tinha almejos no qual ela batalhava por conquistar e infelizmente ela caiu ali nas mãos de uma pessoa deplorável, ao mínimo de se dizer, né? Que por conta dela, vamos dizer assim, né? Por conta dessa base crítica das aventuras dela, ele acabou sendo pego e engaiolado pro resto da vida e que permaneça lá pro resto da vida, né? E é isso. Eu gostaria muito de agradecer novamente aos novos inscritos. Eu peço por gentileza, cara, pô, você chegou até aqui, deixa o gostei, olha aqui pra mim, na bolinha preta do meu olho, que você não está vendo, obviamente. Deixa um gostei no vídeo, comenta aqui o que você achou desse caso, se eu deixei alguma coisa de fora, se eu errei alguma informação, ou coloca aqui também nos comentários alguma sugestão de caso pra gente trazer aqui e debater, né? Verifica a sua inscrição, o sino de notificações, lembrando que vai ter aqui embaixo o link do canal lá no WhatsApp para você receber na íntegra, assim que sair o vídeo aqui, eu vou postar o link lá e você vai ter bonitinho para você ver o seu almoço, lavando vasilha, ouvir enquanto passa pano na casa, sei lá. Mas se inscreve lá no canal do YouTube e se inscreve aqui também, se inscreve lá no canal de notificação do WhatsApp e se inscreva aqui também no Narrativa no Ar. Eu sei, gente, mais de 70% da galera que assiste aqui os vídeos não é inscrito do canal. Eu tô vendo você, viu? Eu tô de olho. Você é aí de cantinho só, de olho, interage aqui com a gente, vem fazer parte aqui desse projeto, porque, como eu sempre falo, vocês são 100% desse canal, beleza? 101% eu digo. E eu espero que todos vocês fiquem nas bênçãos de Jah. E tchau.